Eu desejei dragões com um profundo desejo. Claro, em meu tímido corpo não desejava tê-los em meu bairro. Mas o mundo que contivesse, mesmo o que a imaginação de Fafnir, era mais rico e belo, qualquer que fosse o perigo. J.R.R. Tolkien. Sim, esse Tolkien mesmo. Scion Dragon, como já falamos em outro vídeo, já foi disponibilizado em versão preliminar para os apoiadores do seu financiamento coletivo. O que quer dizer que seu conteúdo ainda não é final ou sequer canônico, mas já dá para ter muita noção do que esse suplemento acrescenta à segunda edição de Scion. Naturalmente, ele fala de dragões, mas explicar até mesmo isso é entrar num terreno muito nebuloso. Isso porque também não temos uma noção estrita, um critério taxonômico preciso do que é e o que deixa de ser um dragão. Por algum acaso o que você está pensando é algum ser mítico aproximadamente reptiliano com uma mitologia legal, então considere-o um dragão. O papel narrativo dos dragões enquanto uma facção também não é ser um aliado, nem dos deuses nem dos titãs. Eles são um terceiro partido com objetivos próprios, meios discutivelmente aceitáveis e muitos motivos para os dois. A história dos dragões é complicada em primeiro lugar porque, pelo menos segundo eles mesmos, eles já existiam ou passaram a existir junto com a criação do mundo. E viveram por literais milênios, inclusive convivendo com os dinossauros, até que os humanos apareceram e então alteraram a história com seu poder super OP de criar deuses e moldar suas histórias através da mitologia. Muitos dragões foram prejudicados, caçados, mortos, roubados ou até mesmo escravizados por alguns dos panteões, que não obstante ainda por cima mudaram as histórias desses dragões para assim melhor servirem às suas próprias narrativas. Isso, é claro, foi um processo de milhares de anos, incluindo a ascensão e queda de várias civilizações antigas. Mas o mundo se modernizou e muita coisa mudou. Os dragões passaram a aprender com os deuses e da mesma maneira que os deuses se organizaram em seus panteões, os dragões passaram a se organizar em revoadas. Alguns a contragosto e por pura necessidade, mas outros por realmente verem nisso uma chance de, a partir daí, retomarem seus lugares no mundo. Embora as revoadas até tenham algum critério cultural ou geográfico, os dragões eram seres soberanos e essa continua sendo a natureza deles até hoje. O critério mais forte para a formação de uma revoada é a concordância ideológica a ela. Alguns dragões ainda continuam existindo no mundo sem sequer se integrar a uma ou ter a mínima vontade de fazê-lo no futuro visível. O livro detalha muito bem cada uma, contando a sua história, os conflitos relacionados a ela e os locais prediletos onde seus integrantes costumam montar seus lares. E é claro, seus principais integrantes e suas respectivas informações mecânicas. Em linhas muito gerais, as revoadas são os Dracs, dragões descendentes ou aliados a Tiamat, auto-intitulada a Primeira Dragoa, e que liderou uma guerra devastadora contra os deuses invasores. Ela teria criado um mundo ao lado de Abzu, mas o conflito com os Anuna resultou na morte dos dois. Os integrantes atuais da revoada buscam acima de tudo a vingança pela morte da mãe de todos os dragões, e o caos gerador que apenas ela pode manipular. Na visão deles, o mundo precisa de mudanças drásticas e urgentes. Os Joka, condenados a uma insaciável fome quando Amut, o Sol original e dono da onisciência temporal, foi dominado pelos Nedjar. Sua esposa, a Pep, então se tornou Apophis e passou a perseguir Ra em vingança. Isso fez com que toda a revoada fosse condenada a ter esse vazio insaciável dentro de si, sem saber ao certo o que perderam. Ou pior, alguns ainda se lembram do que perderam, principalmente depois de Raina ter reunido todos para um banquete onde devoraram tesouros existenciais, que permitiram-lhes recobrar parte dessa memória. Lindworms sempre foram acumuladores. Eles colecionavam canções e histórias, mas agora colecionam qualquer coisa que lhes ajude a lembrar. Vishap foi a primeira deles a morrer, e ao morrer ela inundou as mentes de seus aliados que explodiram em ira insaciável. Jormungandr tem liderado a revoada e aceita qualquer um que se dedique a coletar conhecimento, memória ou verdades. Os de fora da revoada dizem que Lindworms são possuídos pela cobiça. Os Lindworms dizem que isso é apenas o que lhes é de direito em memória daquilo que já possuíram. Os Long, de todas as revoadas, foram os que mais se submeteram aos deuses, chegando até mesmo a integrar seus panteões e cumprir os humilhantes papéis secundários que lhes foram designados pelos deuses. Mas eles são planejadores de longo prazo, visando derrotar os deuses por dentro.
desfazer as mentiras contadas sobre eles pelo destino e se vingar dos deuses. E é claro, dominar o mundo que é direito por herança deles. Os Naga viviam originalmente numa terra incognita chamada simplesmente Reino Divino. E de lá eles passaram a observar o mundo, se apaixonando por ele e chegando a até mesmo desenvolverem múltiplas cabeças para refletirem cada aspecto de cada arte devidamente. Mas com a chegada da humanidade, eles se tornaram caça e foram obrigados a selarem a entrada para o Reino Divino, onde alguns deles ainda permanecem. Os que ainda estão na Terra buscam meios de retornarem para lá. A Revoada das Serpentes diz amar o mundo mais do que qualquer outra revoada ou panteão. Eles viram o potencial na humanidade para tornar o mundo um lugar melhor e lecionaram a eles no início. Corrigiram ações humanas quando necessário, mas alguns humanos são teimosos demais para aceitarem justa correção tranquilamente. Quando tentaram corrigir o seu desenvolvimento predatório, os deuses interferiram no que consideraram um massacre de humanos. Para prevenir o que se tornaria uma guerra aberta, as serpentes escolheram sumir da atenção divina, mas ainda continuam a tentar orientar a humanidade para caminhos melhores, seja ensinando ou eliminando alvos excessivamente problemáticos. Tudo em nome de salvar o mundo. Um dos dramas de se jogar com um herdeiro, sim, o jogo usa um termo diferente para Scions de Dragões, é que dragões, até onde deuses e titãs sabem, ou melhor, não sabem, estão escondidos. E eles pretendem continuar assim. Então sim, eles estão refugiados em uma terra incognita, ou subordinados a alguns panteões, ou considerados mortos até onde todos sabem. Sim, ser um Herel divino geralmente é ser venerado pela humanidade em algum aspecto. Ser um herdeiro de um dragão é ser um agente de uma força oculta, às vezes até para você mesmo. Sim, você pode inclusive montar seu personagem sem saber ao certo a que dragão você está subordinado. Um dos fatores mais interessantes de se interpretar um herdeiro é exatamente sua autodescoberta e lidar com ela. De onde realmente vêm os seus poderes? De onde vêm esses sonhos ou presságios estranhos e que planos realmente essa entidade com a fúria deicida tem para você em seu milenar jogo de poder? Scion Dragon é sem sombra de dúvidas um suplemento que por si só já poderia ser um jogo inteiro à parte. Mas ao que parece, essa será a proposta do ainda por vir Scion Mask of Mythos. As Revoadas trazem um maior jogo de intriga e conspirações com milênios de planejamento para sua mesa. Embora haja de fato muitas semelhanças e equivalências mecânicas, talvez seja melhor deixarmos para falar desse assunto numa outra oportunidade. Talvez até mesmo um vídeo exclusivamente dedicado a cada uma das Revoadas. O que vocês acham? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E, naturalmente, muito obrigado também por nos permitir alcançar a marca de 700 inscritos. O canal tem crescido bastante, e imagino que isso agrada imensamente tanto deuses, quanto titãs, quanto outras entidades que preferem se manter em sigilo. Até a próxima, e ótimas rolagens a todos.